O Salmo 78 foi escrito por Asaf ou pelos seus descendentes. É que Asaf foi um líder que era responsável pela adoração no templo na época do rei Davi. Nós sabemos que o rei Davi viveu por volta do ano 1000 antes de Cristo. E Asaf era um dos levitas responsáveis pela adoração no templo. Outro grupo de pessoas responsáveis pela adoração no templo eram os filhos de Coré. Por essa razão, quando nós estudamos o livro de Salmos, nós encontramos salmos em que o título fala que aquele salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Nós, quando abrimos a Bíblia nos Salmos 42 até o Salmo 49, vemos que todos eles, no título, têm a indicação de que eles foram escritos pelos filhos de Coré. Agora, no Salmo 50, nós vemos a indicação de que ele foi escrito por Asaf. E Asaf escreveu os Salmos 73 até 84. E esses salmos, a partir do 73 até o 84, todos eles fazem parte do livro 3 dos Salmos. O livro 3 dos Salmos vai do Salmo 73 até o Salmo 89. O Salmo 90 começa o livro 4. Nós temos 5 livros nos Salmos. O livro 1 vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Todos eles foram escritos pelo rei Davi. O livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. E nesses salmos, o 42 até o 49 foram escritos pelos filhos de Coré. O 50 foi escrito por Asaf. O 51 até o 71, a maioria foi escrita pelo rei Davi. Fora o Salmo 66, o Salmo 67 e o Salmo 71, que não se sabe quem é o autor. Porém, atribui-se pela tradição que foi Davi que escreveu esses salmos. E o Salmo 71 especificamente tem alguns versículos que repetem os versículos do Salmo 70. Então é possível de você dizer que quem escreveu o Salmo 71 foi Davi. E o Salmo 72 atribui-se a autoria para Salomão. Porém, algumas pessoas dizem que na realidade o Salmo 72 não foi escrito por Salomão, mas foi um salmo escrito pelo próprio rei Davi em homenagem a Salomão, porque o Salmo 72 ele é um salmo que fala sobre o futuro do rei. Então seria um salmo escrito por Davi sobre Salomão. E quando nós entramos no livro 3, nós chegamos ao Salmo 73 até o 89, e o Salmo 73 até o 84 foram escritos pelos filhos de Asaf. De maneira que nós podemos dizer praticamente que o livro 3 dos Salmos é um livro de Asaf, porque a quase totalidade dos Salmos foi escrita por Asaf. Agora, o detalhe é que nós já meditamos no Salmo 74, no Salmo 75, no 76, e nós já explicamos que muitas vezes os salmos dizem que foi uma certa pessoa que o escreveu, mas na verdade foram seus descendentes. Nós dissemos que Asaf viveu mais ou menos no ano de 1000 a.C., na mesma época de Davi. Mas o Salmo 74 fala a respeito do cativeiro da Babilônia. E nós sabemos pela leitura do profeta Jeremias e pela leitura de 2 Reis, ali no capítulo 24, que na verdade o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia no ano de 586 a.C. Então, o cativeiro da Babilônia aconteceu 414 anos depois. Então, como dizer que o Salmo 74 foi escrito por Asaf, se Asaf já estava morto quando o cativeiro da Babilônia aconteceu? A explicação é a de que o Salmo foi escrito pelos descendentes de Asaf. O Asaf deixou seus filhos, netos, a sua descendência,
como pessoas responsáveis pela adoração no culto no templo, assim como os filhos de Coré ficaram responsáveis pela adoração a Deus no lugar de Coré. Coré foi um dos homens que se levantou contra Moisés e contra Arão. Você encontra a história de Coré no livro de Números, no capítulo 16. Ele se levantou contra Moisés e contra Arão, dizendo que era injusto que só eles fossem os líderes do povo de Israel. E Deus matou Coré. Mas no mesmo livro de Números, no capítulo 26, está escrito que os seus filhos se arrependeram. Então os filhos de Coré, foram colocados como levitas que eram responsáveis pelo culto, pela adoração no templo. E eles escreveram os Salmos 42 até o 49. Então, aqui, no Salmo 74, nós dizemos que os descendentes de Asaf, que é outro levita responsável por outro grupo de louvores, foram os responsáveis pelo texto desses salmos que foram escritos claramente em épocas históricas diferentes da época em que Asaf viveu. Por que toda essa introdução? Porque o Salmo 78, ele também é um salmo que nós percebemos que ele conta sobre os tempos em que o povo de Israel passou por dificuldades. E aqui nesse Salmo 78, ele fala sobre muitas rebeliões do povo de Israel. Então esse Salmo 78, ele é um salmo ele é um dos maiores salmos da Bíblia. Nós vamos começar a ler ele e você verá, ele tem 72 versículos. Ele é um salmo grande e ele é um salmo em que em muitos momentos os descendentes do Asaf vão fazer recordações das obras que Deus fez desde a época do Êxodo, desde a época que o povo de Israel saiu do Egito, antes mesmo de que eles se constituíssem como nação. Vai falar a respeito do tempo que eles passaram no deserto, vai falar sobre tudo o que ocorreu com a rebelião do povo de Israel. E que quando eles chegaram na Terra Prometida, eles também foram muito rebeldes. Mas o final desse salmo mostra que Deus vai interferir e resgatar o seu povo. Então ele é um salmo melancólico, porque ele fica falando, Deus esteve conosco lá no Êxodo, ele esteve conosco e nós nos revoltamos, e os nossos pais se revoltaram contra Deus, mas ele termina com uma palavra de esperança. Ele tem 5 partes, esse salmo. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 8, e nos primeiros 8 versículos, aqui os descendentes de Asaf fazem um apelo para que o povo ouça a Deus, para que o povo se lembre de Deus. Ele enfatiza a importância de falar sobre as histórias de Deus para as gerações futuras. O Salmo 78, um dos temas principais dele é esse. Nós devemos falar a respeito das coisas de Deus. Devemos falar a respeito das maravilhas que Deus faz, para que as próximas gerações tenham um elo, um contato, um relacionamento com Deus. Então vamos ler aqui essa primeira parte. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 8. Essa parte faz uma introdução do Salmo e fala sobre a importância de falarmos das coisas de Deus para as gerações futuras. Diz os versículos 1 a 8. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. 2. Abrirei a boca numa parábola. Parábola é uma história, ou seja, vou contar uma história aqui, uma parábola, proporei enigmas da antiguidade. Veja, ele fala que eu vou falar a respeito das coisas do nosso passado, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. 4. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando para a geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que ele fez. Porque ele estabeleceu, 5, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Vamos lembrar que Jacó é o nome antigo, é o nome do patriarca que é responsável pela constituição de Israel. Jacó teve 12 filhos, e os seus 12 filhos formaram as 12 tribos de Israel e formaram a nação de Israel.
Então, no versículo 5, ele está dizendo sobre Deus, porque Deus estabeleceu um testemunho em Jacó. Ele está dizendo que desde os nossos antepassados foi Deus que formou o nosso povo e pôs uma lei em Israel. Israel é o nome que foi dado para Jacó. Lá no livro de Gênesis, Jacó teve uma luta com um anjo e Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Israel significa aquele que lutou contra Deus, que El significa Deus, Ra significa luta e Ish significa homem. Então Israel é o homem que lutou contra Deus e venceu. Então Deus deu um nome para Israel, dizendo que ele foi um lutador que lutou pela bênção dele. Então mudou o nome de Jacó. Jacó significa enganador. Deus mudou o nome de Jacó de enganador para o que luta contra Deus. Ou seja, Deus deu um novo nome, um nome de vitória para Jacó. Aquele que luta, aquele que é lutador e aquele que venceu a Deus. Então Deus pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos. No livro de Deuteronômio, Moisés, no capítulo 6, fala para o povo de Israel: sempre ensinem os vossos filhos tudo o que nos aconteceu no deserto e todas as maravilhas que Deus fez em nosso povo, para que eles sempre se lembrem que nós somos de Deus, que nós temos um pacto com Deus. Verso 6: para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos. 7. Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. 8. E não fossem como seus pais, geração contumaz, ou seja, geração rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Essa é a primeira parte. Como nós vemos, o versículo 1 até o versículo 8, ele começa no versículo 1 e 2 e 3 fazendo um apelo para que eles escutem a lei. Diz assim: escutem a minha lei, escutem, eu vou contar aqui uma história sobre o que nós temos ouvido e que nós temos sabido. E aí ele fala no versículo 4 até o versículo 8: nós não vamos esconder, não vamos encobrir dos nossos filhos tudo o que aconteceu conosco. Pelo contrário, nós vamos ensiná-los a respeito de Deus, para que eles tenham conhecimento e ensinem os nossos netos e os nossos bisnetos, e assim todos continuem tendo relacionamento com Deus, as gerações futuras. Agora começa a segunda parte. A segunda parte vai do versículo 9 até o versículo 39. Então nós vamos ler aqui 31 versículos, e nesses 31 versículos, o salmista aqui, os descendentes do Asaf, eles fazem uma recordação dos feitos de Deus no Êxodo e no deserto. Ele começa a contar as histórias que eles passaram. Vamos começar aqui, do 9 ao 39. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. 10. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. 11. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. 12. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. 13. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como no montão. Voltando aqui no versículo 12, quando ele fala maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Zoan era o campo onde estavam os principais conselheiros de Faraó. Então aqui Asaf está lembrando que os filhos de Efraim se esqueceram das maravilhas que Deus fez quando Deus desbaratou todos os planos dos egípcios contra o povo de Israel, quando eles foram retirados daquela terra em que eles eram escravos. 13. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Ele está se lembrando de quando eles passaram pelo Mar Vermelho, quando eles passaram em seco. Fez com que as águas parassem como num montão. O texto do Êxodo fala que as águas se dividiram e elas ficaram como se fossem duas paredes.
De um lado e do outro lado elas ficaram paradas, para que o povo passasse em seco. 14. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. O texto de Êxodo fala que durante o dia uma nuvem os protegia do calor do sol, e durante a noite uma coluna de fogo trazia calor e luz para que eles pudessem caminhar. 15. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Ele está falando aqui das duas vezes em que Deus falou para Moisés. Na primeira vez para bater na rocha, porque sairia água, e na segunda vez para que ele falasse para a rocha, porque sairia água. Nós sabemos que na segunda vez Moisés bateu na rocha porque ficou irado com as murmurações do povo, e por causa disso ele não pôde entrar na terra prometida. Deus disse que porque Deus tinha dito para ele falar à rocha para que saísse água, e Moisés bateu na rocha, Deus disse que a Moisés: você não me honrou, então você verá a terra prometida, mas você não entrará nela. Versículo 16: fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. 17: e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. 18: e tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. No livro de Números, nós lemos essa história, em que o povo estava comendo o maná todos os dias que era dado por Deus, e eles reclamaram. Deus fez com que alguns deles que comeram codornizes em excesso morressem depois de terem comido, porque Deus ficou irado com eles pelo fato de terem comido em excesso. 19. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Essa foi a frase que eles disseram no livro de Números. Será que Deus realmente vai nos dar de comer? Muitas vezes eles reclamavam com Moisés. Eles diziam: quando nós estávamos como escravos no Egito, nós tínhamos pepinos, tínhamos cebola, tínhamos muitas especiarias, e agora o Senhor nos lançou aqui no deserto para morrermos. É disso que os descendentes de Asaf estão falando aqui no verso 19. 20. Eis que feriu a penha e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? O povo vivia o tempo todo atacando Moisés com essas palavras. Foi por isso que na segunda vez que Deus disse para que ele falasse para que a rocha desse água, que Moisés bateu na rocha. Moisés estava irado por causa da perturbação que o povo gerava sobre ele. 21. Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Quando ele fala que subiu fogo contra Jacó, ele está falando que subiu um povo contra os descendentes de Jacó, contra o povo. Quando eles estavam no deserto. 22. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. 23. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus. Versículo 24. E fizesse chover sobre eles o maná para comerem e lhes tivesse dado do trigo do céu. Ou seja, mesmo recebendo o maná, eles eram ingratos. 25. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Está falando aqui como Deus foi bondoso com eles no deserto. 26. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. 27. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. Versículo 28. E as fez cair no meio do seu arraial ao redor de suas habitações. 29. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Versículo 30. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava comida na boca. 31. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Então aqui do versículo 26 até o versículo 31, ele está contando sobre o episódio de quando eles receberam a carne das codornizes. Deus fez exatamente dessa forma. Veio um vento do oriente, dos céus, bateu no sul e de repente apareceram várias codornizes. E eles começaram a comer. E alguns deles começaram a comer e comer e comer,
Então a ira de Deus se levantou e Deus matou muitos dos que eram mais fortes ali. Versículo 32. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. 33. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Versículo 34. Pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. 35. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. 36. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. 37. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. 38. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. 39. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Então nós vemos aqui, do versículo 9 até o versículo 39, existe um longo relato dos descendentes de Asaf a respeito das coisas que Deus fez quando eles estavam no deserto. Que Deus abençoou o povo, mas o povo foi rebelde. O povo desonrava a Deus. Essa é a segunda parte. A parte em que ele fala que o povo desonrava a Deus, apesar das maravilhas que Deus fazia no meio deles. Agora nós vamos para a terceira parte. A terceira parte vai do versículo 40 até o 55. Nós vamos ler os próximos 16 versículos que falam sobre as consequências da rebeldia de Israel. Versículo 40. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? 41. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. 42. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. 43. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. 44. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. 45. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Versículo 46. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. 47. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. 48. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos. 49. E atirou para o meio deles quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Versículo 50. Abriu caminho para a sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. 51. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias de sua força nas tendas de Cã. Versículo 52. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. 53. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu seus inimigos. 54. E conduziu-os até o limite de seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. 55. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Então, nesse trecho que nós lemos, do versículo 40 até o versículo 55, nós vemos que Deus, ele primeiro fala nos versículos 40 ao 43, que o povo de Israel foi rebelde com Deus. Mas apesar, da sua rebeldia, quais foram as consequências da rebeldia do povo de Israel? Eles foram rebeldes, porém, mesmo sendo rebeldes, Deus fez todas essas maravilhas, que ele detalha dos versículos 44 até o versículo 51 que nós lemos. Nós lemos aqui que Deus, ele lançou 10 pragas no Egito. Esse relato aqui fala que apesar da infidelidade deles, as consequências da rebelião foram a misericórdia de Deus. Deus, mesmo com a rebelião do povo,
fez com que eles recebessem, que os seus inimigos recebessem 10 pragas para que Deus os abençoasse. E a última parte do versículo 52 até o 55, nós vemos aqui que Deus os conduziu. Veja aqui o 54. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Deus levou eles até o monte onde ele falava com Moisés, o monte Sinai. Deus falava com Moisés ali e foi conduzindo o povo para que eles saíssem da terra do Egito. Agora nós vamos para a quarta parte, que vai do versículo 56 ao 64, onde fala que eles chegaram na terra prometida, e mesmo chegando na terra prometida, o povo mais uma vez foi rebelde contra Deus. Vamos ver aqui, 56 até o 64, quarta parte, a rebelião do povo de Israel na terra prometida. 56. Contudo, ou seja, com todas essas bênçãos que o povo de Israel recebeu, que foram relatadas aí acima, do versículo 40 até o versículo 55, apesar de todas as pragas que Deus enviou contra o Egito, apesar de tudo isso, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos. 57. Mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Aleivosamente significa no pecado. Viraram-se como um arco traiçoeiro. 58. Pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. 59. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel. 60. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. Quando nós lemos o livro de 1 Samuel, logo no capítulo 1, nós vemos que ele era sacerdote em Siló, e que era lá que foi para lá que Ana foi com Eucana, e que é aquela que foi a mãe de Samuel. Então, e nós lemos em 1 Samuel no capítulo 2, logo nos primeiros capítulos, que Deus fez com que os filisteus entrassem em Siló e tomassem a Arca da Aliança. Deus os destruiu pela desobediência. Então aqui ele está se lembrando desse episódio. A tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. O 60 aqui, o 61. E deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. 62. E entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. 63. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. 64. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então nós vemos desses trechos que lemos, do versículo 56 até o versículo 64, que o povo foi para a terra prometida, mas eles continuaram desonrando a Deus. Ali nos versículos 56 até 58, nós vemos aqui o relato, 56 ao 58, que eles continuaram adorando a outros deuses, levantando altares para queimarem incenso para outros deuses. Pelo que, dos versículos 59 ao 64, Deus entregou Siló, que era o lugar em que ficava a Arca da Aliança, para que os filisteus tomassem a arca e escravizassem o povo de Israel. Ou seja, quando o filisteu levou a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Eles levaram a presença de Deus do povo. E agora nós vamos ler a última parte, a parte 5, que vai do versículo 65 ao 72. É o restabelecimento de Israel e a escolha de Davi. Então aqui diz assim, 65 ao 72. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinha excitasse. 66. E feriu seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo.
67. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. 68. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Judá era a tribo que ficou responsável pela constituição do Reino do Sul. Nós sabemos que houve uma divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Quando você lê o livro de primeiro Reis, você vê a história de que Roboão, o descendente de Salomão, criou uma divisão no meio do povo de Israel. As 10 tribos do norte, que se referem à tribo de Efraim, no versículo 67 ali na tela, se referem às tribos do norte. Ficaram 10 tribos do norte com a capital em Samaria. E as 2 tribos do sul, que eram Judá e Benjamim, ficaram com a capital em Jerusalém. Então ele está dizendo aqui no versículo 66 e 67 que o Senhor rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Ou seja, Deus não ficou com aqueles que eram das tribos do norte, porque eles ficaram adorando a bezerros que ficavam em Samaria. Antes, o versículo 68, antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. O monte Sião é o monte que fica em Jerusalém. Então, em Jerusalém ficava o templo, onde o povo adorava ao Senhor. Então ele está dizendo que Deus escolheu a tribo de Judá, aqueles que continuaram firmes em seguirem a Deus. Versículo 69. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. 70. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. Versículo 71. De após as ovelhas pejadas o trouxe para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. 72. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Claro, um esclarecimento aqui. Quando eu falei do versículo 67 e 68, Roboão era neto de Davi. E nos versículos finais ele lembra de Davi. Quando ele fala no versículo 70, também elegeu a Davi seu servo, ele está fazendo uma recordação de que os descendentes que continuaram reinando na tribo de Judá, Roboão e os seus sucessores que vieram, todos eles eram descendentes de Davi. E Davi, que é o cabeça que foi escolhido por Deus, foi um homem que ficava atrás das ovelhas, fazendo o seu trabalho, e ele foi fiel a Deus, porque ele apacentava as ovelhas fielmente para cuidar das ovelhas para o seu pai, e Deus escolheu esse homem para cuidar para ser o rei de Israel. E os seus descendentes foram escolhidos e continuaram reinando em Judá, em Jerusalém, porque eles são a continuação desse Davi. Então o Salmo 78, ele é um salmo muito longo, tem 72 versículos, porque ele conta muito a história do povo de Israel. Mas ele começa dizendo que eles devem voltar-se para Deus e que eles devem sempre contar todas essas histórias, para que as futuras gerações se recordem que Deus fez muitas maravilhas e que ele merece ser honrado. E embora a segunda parte fale do versículo 9 ao 39, conte o que Deus fez no Êxodo e no deserto, a terceira parte fale que conte sobre fale sobre a rebeldia. Na terceira parte, no versículo 40 até o 55, nós vemos que Deus trouxe consequências para a rebeldia de Israel. Mesmo com a rebeldia de Israel, Deus trouxe como consequência as pragas contra o Egito. Em outras palavras, Deus sempre foi bom com Israel. Deus sempre protegeu Israel apesar da sua rebeldia. E o povo, mesmo com as manifestações de bondade de Deus, quando entraram na terra prometida, versículos 56 a 64, a quarta parte, continuaram sendo rebeldes. Mas apesar de tudo isso, Deus ainda levantou Davi para orientar o seu povo, versículos 65 a 72, que é a quinta parte. Então, Salmo 78, qual é a aplicação prática dele?
Não sejam rebeldes. Deus é muito bom com o seu povo. Essa é uma aplicação prática. E uma segunda aplicação prática. Fale a respeito das manifestações de Deus para os seus descendentes. E uma terceira aplicação desse salmo. Se nós formos rebeldes contra Deus, nós também receberemos os castigos dele. Porque nós vemos aqui no versículo 67, nós lemos que Deus rejeitou Efraim. Ou seja, aqueles que resolveram adorar os bezerros de ouro, eles foram completamente esquecidos. Deus falou assim, ele dá um tempo para nós seguirmos a ele. Mas se nós definitivamente escolhermos seguir os nossos próprios caminhos, então o Senhor também terá um dia em que ele dirá: siga pelos seus caminhos. Isso também está aqui no Salmo 78. Não é um Deus que vai ficar o tempo todo permitindo o pecado. Nós vemos que ele narra aqui que aqueles que comeram as carnes e foram gulosos, Deus os matou na sua ira quando ainda estavam com a carne na boca. Se nós lermos o texto de Números, veremos que muitos deles, quando morreram, as carnes saíram pelos narizes deles. Tamanha foi a indignação e a fúria do Senhor no momento em que eles desonraram a Ele. Então o Salmo 78 nos fala sobre Deus, sobre a bondade de Deus e sobre a importância de ensinar os nossos filhos sobre Deus. Mas também fala a respeito da ira de Deus, que o próprio Moisés, quando não honrou a Deus, ele não entrou na terra prometida. Sendo Moisés, o homem que falava com Deus face a face, não entrou. Isso nos traz um ensinamento sobre a nossa salvação. Se você não cuidar da sua salvação, você pode perder a vida eterna. Deus, ele é um Deus bondoso, como o próprio Salmo 78 fala. Ele é muito paciente, por isso que ele derrama tantas maravilhas e bondades sobre o seu povo, mesmo no meio da rebelião. Porém, ele também é um Deus de ira. Ele também matou aqueles que abusaram das carnes. Ele também disse para Moisés: você não vai entrar na terra prometida. Ele também recusou Efraim, que eram as tribos do norte, porque eles começaram a adorar bezerros de ouro. Ele também lançou o povo, ele destruiu o tabernáculo de Siló, e deixou que os filisteus carregassem a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, para longe do povo de Israel, em razão da sua desobediência e da sua rebelião. Tudo isso aconteceu porque Deus ele honra a sua palavra. Então, esse é o Salmo 78. Conte das maravilhas do Senhor para os seus filhos. Conte também que o Senhor é um Deus de amor e que muitas vezes no meio da rebelião continua manifestando a sua bondade. Mas conte também que Deus, depois de muitas bondades, tem o momento em que ele diz basta. Tem um momento em que ele diz agora chega. Tem um momento em que ele também manifesta a sua ira. Esse é o Salmo 78. Hoje é dia 17 de outubro. Nós estamos prosseguindo desde o dia 1º de agosto. Nós começamos a meditar em Salmos e vamos prosseguir nos próximos meses, em novembro e dezembro, até chegarmos ao Salmo 150. E todos os meses nós realizamos a leitura de Provérbios. E agora, nesse mês de outubro, nós estamos colocando um vídeo no final de sugestão para que você possa ler Provérbios. Hoje é dia 17, é dia de ler Provérbios 17. Se você não quiser assistir a esse vídeo, você pode ler a sua Bíblia na sua casa, meditando, refletindo em Provérbios 17. Especificamente nesse mês de outubro, nós estamos gravando uma nova série de provérbios que se chama Renovando a Mente com Provérbios. Já está no canal disponível, postamos um pouco antes, o capítulo 17 de hoje. Então, se você quiser assistir esse episódio, tem mais ou menos 36 a 40 minutos. Mas eu vou deixar aqui o vídeo Leituras em Provérbios 17, que é uma série que eu gravei alguns meses atrás, quando nós pegamos um mês ali e fizemos a leitura. Todos os dias nós lemos e meditamos em Provérbios. Ler Provérbios e aplicar Provérbios por 2 anos seguidos, lendo todos os meses,
vai fazer você tomar decisões mais sábias. E quem lê e aplica Provérbios por 5 anos, lendo todos os meses e aplicando todos os meses Provérbios, prospera em todas as áreas da sua vida. Por isso, sempre medite em Provérbios. Vou deixar aqui o vídeo Leituras em Provérbios 17 e do lado tem o botão para que você possa se inscrever no canal, para que você seja notificado dos novos vídeos que colocaremos aqui. Deus abençoe a todos, amém.